Olá, vamos dar continuidade ao curso de capacitação em rede 5G. Estamos iniciando o curso no módulo Introdução a 5G, Conhecimentos Básicos e Desenvolvimento. Essa segunda parte, portanto, esse segundo vídeo corresponde à continuação do item 1.1 denominado Fundamentos de Comunicação Móvel. No vídeo anterior, discutimos sobre a motivação para estudar rede 5G atualmente, bem como algumas características, algumas estatísticas do mercado de telecomunicações no Brasil que ajudam a desenvolver toda essa motivação e a explicar a necessidade, todos os parâmetros associados a essa expansão do 5G no nosso país. Essa segunda parte corresponde a uma breve introdução ao conceito de comunicações móveis, bem como um detalhamento do sistema de comunicações móveis analógico, o que hoje convencionamos chamar de sistema de primeira geração ou sistema 1G. Um sistema de comunicações móveis tem, por definição fundamental, atender aos usuários que necessitam se comunicar e podem estar em trânsito, em movimento, em deslocamento. Portanto, podemos ter usuários em movimento e usuários estacionários. Um sistema de comunicações móveis normalmente é associado a uma rede de comunicações por ondas de rádio que permite mobilidade contínua por meio de muitas células. Esse termo célula vai ser muito utilizado ao longo desse curso em tudo que se refere à telefonia digital, como o próprio nome diz, a telefonia celular, porque o conceito celular está associado à divisão de uma área geográfica em células, ou seja, o sistema de comunicações móveis é baseado no conceito de células, que é a divisão de uma determinada zona de cobertura em pequenas células. Antes de detalhar essa noção de comunicação celular, da divisão celular de uma determinada área de cobertura, é importante fazermos uma breve diferenciação entre sistemas de comunicações móveis e sistemas de comunicação sem fio, termos usualmente confundidos, mas que possuem uma pequena diferença conceitual. Em um sistema de comunicação sem fio, há comunicação por meio de ondas de rádio sem obrigatoriamente haver a passagem de uma célula a outra. Um exemplo clássico, por exemplo, são aqueles sistemas de telefone sem fio que são muito comuns de termos nas nossas residências. Temos a base, em que o telefone fica conectado quando não está em uso. Durante uma ligação, podemos nos deslocar dentro de nossas residências até uma determinada distância. Há uma comunicação, há o estabelecimento de um enlace sem fio com a estação base. Porém, se a gente se deslocar, for para uma outra localidade, enfim, que não esteja na área de cobertura da estação base, não manteremos mais a comunicação com o sistema sem fio. Já a noção de comunicações móveis tem por premissa básica fundamental a possibilidade de que o usuário se desloque entre as diferentes células que compõem o sistema. Vamos voltar a esta imagem muito em breve, em que essa representação vai consistir em uma determinada área geográfica que é coberta por um sistema de telefonia celular e que cada um desses itens em preto corresponde a uma torre de telefonia que a gente define como estação radiobase. Em alguns momentos voltaremos a esta ilustração fundamental. De todo modo, a noção fundamental é essa. No sistema de comunicações móveis celulares, o usuário pode se deslocar entre diferentes células do sistema. O sistema telefônico móvel foi introduzido no final dos anos 1940, em algumas cidades norte-americanas. A noção fundamental era essa: ter um único transmissor posicionado num ponto elevado ou no topo de uma grande torre, com alta potência de transmissão, tendo a capacidade de cobrir grandes distâncias. Há relatos de que eles conseguiam cobrir até uma distância de cerca de 50 km de raio. Os telefones utilizados eram do tipo push-to-talk, como a gente costuma fazer a tradução literal de aperte para falar, ou seja, aqueles sistemas de câmbio, ou seja, em que a mensagem é transmitida por meio do mesmo canal em que a mensagem é recebida. E para facilitar a recepção, a decodificação da imagem pelo destinatário,
é comum fazer inserir uma determinada informação, por exemplo, como o over em inglês ou câmbio em português, para indicar que, ok, minha mensagem foi concluída, câmbio, dando a oportunidade que a outra pessoa se comunique no mesmo canal. Esse é um exemplo de um canal semi-duplex. Em 1947, os Bell Labs, os laboratórios Bell, nos Estados Unidos, desenvolveram a teoria da radiotelefonia celular, que era dividir uma zona de cobertura em pequenas células, cada uma reutilizando partes do espectro para aumentar, ampliar o seu uso. Os canais só seriam reutilizados quando houvesse uma distância suficiente entre os transmissores, evitando assim interferências. Apenas em 1973, que o telefone celular foi finalmente patenteado pela Motorola, e em 1981 ele entrou em operação inicialmente na Suécia. Os telefones móveis passaram por diferentes gerações. Hoje convencionamos chamar a primeira geração aquela em que a voz era transmitida de maneira analógica. A segunda geração passou a ter a transmissão de voz digitalmente. A terceira geração passamos a ter voz digital e tráfego de dados, ou seja, começamos a acessar a internet, acessar algumas aplicações iniciais. É importante destacar que na segunda geração havia já troca de dados, troca de mensagens, por exemplo, os famosos SMS surgiram nessa geração, só que a quantidade de dados associada era muito baixa, então formalmente só consideramos o uso de dados digitalmente a partir da terceira geração. Nesse momento, estamos na quarta geração, podemos dizer que estamos na quarta geração em transição para a quinta, uma vez que, como vimos no vídeo anterior, a quantidade de telefones celulares de quinta geração em operação, por exemplo, no Brasil, ainda está bem inferior à quantidade de aparelhos operando na quarta geração, mas já é evidente que essa transição está acontecendo. A maioria dos sistemas analógicos de telefonia celular eram bem similares, era bem similar. Então, todos eram baseados na noção fundamental do sistema AMPS. Essa sigla AMPS para Advanced Mobile Phone Service, que era o sistema de telefonia celular analógico dos Estados Unidos, serviu para, inclusive, a expansão para a segunda geração e diante, a expansão dos serviços digitais. Portanto, é muito comum que as referências tradicionais, os livros indicados para o estudo, os materiais complementares que vão ser sugeridos, recomendados nesse curso, citem o modelo AMPS, o sistema AMPS, como referência. Tá? Dessa maneira, vamos então atentar um pouco para as características dos sistemas analógicos de comunicações móveis de primeira geração, com ênfase no AMPS, que, como destacado, foi uma referência importante na expansão da telefonia celular. Então, o sistema AMPS foi desenvolvido nos Estados Unidos no final da década de 1970 e entrou em operação ao final do ano de 1983. Então, uma determinada região ou área de cobertura geográfica é dividida em sub-regiões chamadas de células. Novamente, a noção de célula qual é? Uma área geográfica controlada por uma estação radiobase. Vamos utilizar muito a sigla ERB para indicar essa estação radiobase, dentro da qual a recepção do sinal atende às especificações do sistema. Portanto, no AMPS, as células hexagonais tinham de 10 a 20 km de diâmetro, enquanto que nos sistemas digitais o tamanho das células é menor. A extensão da área de cobertura de uma ERB depende de vários fatores. Os principais são potência do transmissor, faixa ou banda de frequências utilizada, isso é uma característica intrínseca de cada sistema de comunicação sem fio, a altura, localização, posicionamento da antena, o tipo da antena utilizada, topografia da área, sensibilidade do receptor, no caso dos celulares. E cada célula utiliza algum conjunto de frequências não utilizado por qualquer das suas células vizinhas. Então, antecipando um pouco, só para a gente ter uma noção inicial, e eu já volto para os outros slides, essa é uma noção de uma determinada área geográfica que é dividida em várias células. Cada uma dessas letras corresponde a uma célula distinta que usa uma determinada faixa de frequências. Né? É importante, inicialmente, a gente visualizar essa questão da utilização de células hexagonais.
E podemos fazer já ter alguns questionamentos. Por que utilizar essa configuração hexagonal? Em breve vamos destacar o motivo dessa utilização, já que a propagação das ondas eletromagnéticas tende a fazer uma cobertura de uma célula omnidirecional como sendo circular. Mas os dispositivos de avaliação, ou seja, os softwares, os computadores sempre utilizam o modelo hexagonal, que em breve vamos destacar. Então, a ideia fundamental é a utilização de células relativamente pequenas e o reuso de frequências de transmissão em células vizinhas, mas não adjacentes. Por quê? Por conta da noção fundamental de que células menores consomem menos potência, ou seja, o transmissor necessita de menos potência para transmitir. Consequentemente, os dispositivos móveis, os celulares, também podem ser mais simples e isso facilita a expansão do sistema. As ondas de rádio se propagam a partir da estação rádio base em uma linha reta, que é chamada de linha divisada. Também utilizaremos bastante essa terminologia ao longo do curso. Um aparelho celular que esteja, por exemplo, atrás de um grande obstáculo, como um túnel dentro de no subsolo, enfim, no metrô, etc., estará em uma área sem cobertura que chamamos de área de sombra. É interessante a gente destacar e observar que os prédios de grandes cidades, enfim, as residências normalmente não são ambientes que dificultam a propagação dos sinais. E aí depois entramos em algumas características de propagação bem específicas para fazer alguns comentários sobre as próximas gerações, em termos de cobertura, de frequência da operação, a questão da propagação e os modelos de propagação associados. Então, em áreas com uma grande densidade demográfica, mais células são empregadas, o que permite preencher melhor essas áreas. Ou seja, em uma grande cidade como João Pessoa, uma área metropolitana de João Pessoa, temos dezenas de estações rádio base em operação para dar uma cobertura mais adequada para os usuários daquela operadora. Né? Uma única antena seria inviável por conta da frequência da operação, que não conseguiria dar vazão a uma área tão grande, bem como não teria condições de prover acesso a tantos usuários simultaneamente. Discorreremos sobre isso também mais à frente. Os tipos mais comuns de célula na primeira geração eram as células omnidirecionais ou células setorizadas. O conceito é bem intuitivo a partir da terminologia, ou seja, omnidirecional, a herb é equipada com uma ou mais antenas que transmitem a mesma potência em todas as direções. Já uma célula setorizada se refere a uma estação radiobase composta por antenas diretivas, de maneira que cada uma cubra uma determinada região. Essa imagem, por exemplo, apresenta uma herb que tem antenas que vão ter aí uma angulação de 30 ou de 60 graus para setorizar a cobertura e conseguir fazer uma divisão do tráfego naquela determinada região. Um conjunto de células é chamado de cluster, ou conjunto de células, mas a terminologia em inglês, o cluster, é muito comum. Dentro de um cluster não há reutilização de frequências. Portanto, cada célula dentro de um cluster só recebe 1 sobre n canais da totalidade de canais disponíveis no sistema, ou seja, para aquela operadora de telefonia celular. Esse é o chamado fator de reuso de frequências. Então, o número de células que compõem um cluster vai diferir de acordo com a tecnologia, com diferentes aspectos, né? Mas o padrão de 4, 7 ou 12 células, todas omnidirecionais, era muito utilizado na primeira geração. Um padrão de 21 células com 7 herbes, em que cada uma tem 3 células setorizadas, cobrindo uma região de 120 graus, ou o padrão de 24 células com 4 herbes, em que cada uma contém 6 células setorizadas. Então, essa questão da configuração dependia muito de acordo com a estratégia da operadora, a área que desejava ser coberta, enfim. Então, imaginemos, por exemplo, que isso aqui corresponde à área metropolitana de uma determinada cidade. A definição fundamental de cluster, ou de um conjunto de células, conforme comentamos anteriormente, indica que dentro de um cluster não há reuso de frequências. Então, nessa representação gráfica, cada uma das células é representada por uma letra.
onde tem a letra A mesma frequência para transmissão e recepção é utilizada nessas células, que estão suficientemente distantes para que não interfiram entre si. Dessa maneira, o preenchimento das células vizinhas daquela determinada região atende àquela noção de que é necessária uma distância mínima para a reutilização das frequências. Podemos perguntar por que a gente precisa dessa limitação. Porque as operadoras, quando fazem o licenciamento, quando pagam grandes montantes ao governo para ter direito a operar em uma determinada faixa de frequência, elas precisam compartilhar da melhor maneira possível dentro da sua rede aquela pequena fração do espectro eletromagnético. Então, quanto maior for a distribuição de hermes, de células, de clusters, melhor ela vai conseguir utilizar. Então, aqui, por exemplo, uma operadora hipotética só teria 7 conjuntos de frequência de transmissão e de recepção para cobrir, digamos, uma área geográfica bem significativa. Então, essa é a noção fundamental de cluster, ou seja, dentro desse conjunto de células não há repetição das mesmas faixas de frequência para minimizar a interferência. Tá? E fazendo um adendo àquele comentário, por que utilizar células hexagonais? A propagação segue o modelo, naturalmente, da propagação eletromagnética de células circulares. Porém, para facilitar o preenchimento de uma determinada área geográfica nos softwares de cobertura de planejamento celular, a estrutura hexagonal é a forma geométrica que ocupa uma área com o uso de menos formatos geométricos em comparação com um formato circular, quadrado, triangular, pentagonal, enfim. Então, essa é a configuração, embora na prática saibamos que a propagação se dá aproximadamente de maneira circular, mas para facilitar a distribuição em uma determinada aplicação de software de cobertura, usa-se a questão da cobertura de células hexagonais. Então, a questão do reuso ou reutilização de frequências é fundamental. Ela corresponde ao uso de uma mesma frequência em 2 conjuntos distintos de células. Por conta da geometria hexagonal considerada nos softwares de planejamento celular, há algumas configurações específicas que têm que ser observadas para que não ocorra interferência entre células vizinhas. O número de células por cluster nessa equação N vai ser representado por essa equação. I ao quadrado mais I vezes J mais J ao quadrado, sendo I e J números inteiros não negativos. Então, há um algoritmo específico em que fazemos a distribuição das frequências dentro dos clusters disponíveis em uma determinada região. Por exemplo, nessa configuração I igual a 2 e J igual a 1, pegamos aqui, por exemplo, essa frequência A, esse grupo de frequências aqui nessa célula em A. Então, vamos dar 2 saltos igual a 2, e seguindo o deslocamento de 60 graus, chegamos na célula A. 1, 2, depois 60 graus, A. Então, há um algoritmo específico que é utilizado para fazer todo esse planejamento, de maneira que tenhamos a distância mínima entre quaisquer conjuntos de frequência para minimizar a interferência. A distância entre as células que usam a frequência F é a mesma distância geográfica das células que usam o conjunto de frequências E, das mesmas que usam os conjuntos de frequência C, e assim por diante. Então, a configuração com 7 células omnidirecionais era muito comum, numa área muito maior, muito mais ampla, né? Pode-se utilizar até uma configuração de 19 células omnidirecionais compondo cada conjunto de cluster. Aqui, por exemplo, apenas para facilitar a visualização, as frequências, o conjunto de frequências da célula A, fazendo um posicionamento. Então, dentro de uma grande área metropolitana, por exemplo, conseguimos ter noção da grande separação necessária. Então, 1, 2, 3, 1, 2, ou seja, I igual a 3, J igual a 2, dentro do algoritmo que foi projetado, foi definido para fazer o preenchimento, para fazer a alocação
ótima das frequências para permitir o reuso das poucas frequências disponíveis para cada operadora, de modo que elas consigam utilizá-las com a maior eficiência possível. Tá? Novamente, a noção de cluster impede que frequências similares, que as mesmas frequências sejam usadas em células vizinhas. Então, se aqui tivéssemos A também, o próprio B, enfim, outro conjunto de frequências que esteja suficientemente próximo, começaremos a observar a interferência eletromagnética nas ligações, nas trocas de dados. Isso afetaria, isso penaliza o desempenho do sistema. Então, o reuso de frequências, portanto, implica que em determinada área de cobertura há várias células que usam o mesmo conjunto de frequências, que são chamadas de células cocanal, e a interferência entre elas é denominada de interferência cocanal. Logo, reduzir a interferência cocanal não pode ser feito simplesmente aumentando a potência de uma herb, porque isso aí vai afetar as células vizinhas. Não podemos simplesmente aumentar a potência de A para minimizar o efeito das outras, porque isso afetaria o desempenho de todas elas, mas usuários estarem conectados a ela. Teremos a oportunidade de fazer exercícios que tratem dessa abordagem, dessa questão de uso de frequências. Portanto, é um ponto muito sensível, muito importante no planejamento celular. Então, as células de cocanal devem ser fisicamente separadas por uma distância mínima que ofereça um isolamento suficiente devido à propagação das ondas eletromagnéticas. Né? Então, o parâmetro Q, chamado de razão de reutilização de cocanal, vai definir como calculamos o número de células que vão compor um determinado cluster de acordo com a distância entre os centros das células mais próximas e o raio aproximado de cada célula, considerando a abordagem circular. Então, a razão de reuso de cocanal, que é dada pela relação entre a separação D, que é a separação entre células vizinhas, sobre o raio de uma célula, considerando que todas têm a mesma potência, todas terão a mesma propagação eletromagnética, isso é igual a raiz quadrada de 3n, sendo n o número de células que são utilizadas, que vão compor aquele cluster. Então, um pequeno valor de Q, uma pequena razão de cocanal, oferece uma maior capacidade, ou seja, quando elas estão mais próximas, há uma maior capacidade, enquanto que o grande valor de Q melhora a qualidade de transmissão devido ao menor nível de interferência cocanal. Então, o engenheiro ou a engenheira deve projetar o sistema tendo em mente esses detalhes. Esse é um ponto importante na questão do planejamento celular. Faremos algumas apresentações, algumas abordagens específicas sobre este tema. Falando sobre a questão da divisão de células, né, dependendo da área geográfica, do requisito, das características, ou seja, quando aumenta a demanda de tráfego em uma determinada célula em uma determinada região, duas soluções possíveis são normalmente utilizadas, que é a adição de novas células ou a setorização das células existentes. O caminho mais simples seria a adição de novas estações radiobase, ou seja, diminui-se a potência das herbes existentes para cobrir, digamos, metade da área original e novas células são adicionadas para cobrir aquelas lacunas. Mas isso aí vai ter um custo também associado à instalação de novas torres e antenas de toda a infraestrutura necessária. É muito comum, por exemplo, em eventos esporádicos, como um grande show de rock em um determinado estádio de futebol, uma partida de futebol que tem um público muito elevado, as operadoras de telefonia celular posicionarem estações radiobase temporárias, muitas vezes em cima de caminhões, né, de caminhonetas, enfim, ou pode ser necessário fazer uma instalação específica para atender aquela demanda. Né? Outra possibilidade é a setorização das células, em que o conjunto de antenas omnidirecionais da célula é substituído por antenas, por exemplo, direcionais, com um ângulo de 60 ou 120 graus, e a célula passa a ser dividida em setores. Então, com as
tecnologias disponíveis atualmente, a setorização torna-se mais econômica, inclusive é possível fazer uma setorização por meio de um ajuste das antenas por software, enfim, das características de propagação, e isso aí tende a ser uma solução muito mais utilizada pelas operadoras, em detrimento da instalação de novas torres e de novas antenas. E como se dá a questão da alocação de canais, a alocação das faixas de frequência, ou seja, a definição do espectro eletromagnético? No caso do AMPS, o canal de rádio utiliza frequências separadas para a transmissão do celular da estação móvel para a torre e para a transmissão da torre para o celular, ou seja, temos uma transmissão duplex, ou seja, temos um canal específico de subida do usuário para a ERB e um canal de descida da ERB para o usuário. Isso é o que a gente vai falar no próximo vídeo sobre a técnica de acesso múltiplo por divisão em frequência FDMA e o FDD, Frequency Division Duplexer, duplexador por divisão de frequência. Isso vai ser abordado no próximo vídeo, ainda nessa primeira etapa desse primeiro módulo. Bom, havia uma separação entre as duas frequências, entre a frequência de subida e de descida de 45 MHz. Então, no ambos os canais eram alocados da seguinte maneira: as operadoras poderiam licenciar o espectro de 825 a 845 MHz. Isso dá um total de 666 canais de 30 kHz para comunicação no sentido estação móvel ERB, ou seja, do usuário para a antena, que é o uplink, a subida dos dados, a subida da ligação, porque a gente ainda está na primeira geração. 45 MHz acima, vamos ter a banda de 870 a 890 MHz, com mais 666 canais, também com uma largura de banda de 30 kHz, para comunicação no sentido inverso, no sentido de downlink, ou seja, da estação radiobase da antena para o usuário. Então, o conjunto de 666 canais podia ser dividido em dois sistemas, que era muito comum ter a operação por empresas distintas, né? Então, nesse caso, cada operadora, por exemplo, iria dispor de 333 canais, podendo comercializar 302 canais de voz, ou seja, 312 ligações simultâneas, além de 21 canais de controle, que a gente vai falar logo na sequência como é que isso funciona. Qual é a estrutura de um sistema celular? Isso é a estrutura geral de um sistema de primeira geração, que veio sofrendo, ou melhor dizendo, veio recebendo novos blocos, novas etapas, novas funções, mas esse é o modelo geral. Temos o usuário que se comunica por meio da estação radiobase, por meio das diferentes antenas que estão instaladas naquela determinada região. As antenas estão interconectadas por meio da central de comutação e controle. Não há uma ligação direta entre cada uma das ERBs. Todas as antenas, todas as estações radiobase se comunicam diretamente com a central de comutação e controle, normalmente uma central de uma área metropolitana, numa determinada área geográfica, que faz a interligação de todas as ERBs. Elas se comunicam, ou seja, a CCC gerencia a operação das diferentes ERBs. E a central de comutação e controle está ligada ao sistema de telefonia pública, a rede de telefonia pública comutada, né, a rede de telefonia fixa, e bem como aos sistemas de telefonia celular de outras operadoras, CCCs de outras operadoras. O aparelho celular, ou estação ou terminal móvel, é o aparelho que possui uma unidade de controle, um transceptor ou uma antena. Na primeira geração, era responsável pela transmissão e recepção dos sinais de voz, além de transmitir e receber sinais de controle que permitem o estabelecimento da chamada. A medição do sinal, da qualidade do sinal na primeira geração, por ser um sistema analógico, media a qualidade do sinal, isso era medido pela intensidade dos sinais. Ou seja, a velha relação sinal-ruído, né? Enquanto que os aparelhos digitais, nas próximas gerações, já começaram a trabalhar com a medição da taxa de erro de bit, o Bit Error Rate. Teremos a oportunidade também de falar isso mais à frente. A potência dos celulares no padrão americano era de 0,6 watts e no padrão europeu chegava até cerca de 1 watt. Qual é a configuração da estação radiobase? De maneira simplificada, é muito comum a visualização por nós apenas daquela grande estrutura metálica, aquelas antenas, aquelas estações radiobase, né? Mas uma ERB é composta por
um combinador de antenas que estão associadas, que estão instaladas, o grupo de canais de rádio, ou seja, que faz o gerenciamento de todas as frequências que são utilizadas naquela herb, a interface de rádio central, um conjunto de baterias, as fontes de alimentação e a conexão com a central de comutação e controle. A central de comutação e controle, o CCC, é considerado o principal elemento do sistema celular. A sua principal função é administrar todas as estações rádio base dentro de sua área de controle, fazendo literalmente o controle de todas as comunicações. Ela também faz a interface com a rede telefônica pública e com outras redes celulares em operação. Tá? A CCC se conecta às herbes normalmente por meio de uma fibra óptica. Tá? Chegando ao final dessa segunda etapa, desse segundo vídeo, vamos destacar as duas principais funções do sistema de telefonia celular, que seria o handoff, como na geração digital passou-se a chamar isso de handover, e o roaming. Tá? O handoff corresponde à mobilidade do usuário dentro de células da mesma área geográfica. Então, um determinado usuário está em uma ligação, ele tem uma determinada herb, ele tem uma frequência para mandar os dados de uplink e tem uma frequência para receber a voz, o downlink, frequências F1 e F2. Esse usuário está em deslocamento, está em trânsito, ele está dentro do carro, do ônibus, do metrô, enfim, ele está se deslocando dentro de uma área geográfica com cobertura. No momento em que ele muda a área de cobertura, a intensidade do sinal da herb original é diminuída, então há o que a gente define como handoff ou handover, que é a principal função do sistema celular, que é a troca de dados, ou seja, a troca da torre da herb a qual o celular está vinculado, de modo a manter a comunicação. Então, hoje, como a gente utiliza muito a questão dos dados, né? Ou seja, a gente mantém o fluxo de dados, mas a analogia mais comum que a gente utiliza ao falar da primeira geração refere-se ao uso da voz. Ou seja, uma ligação, a gente mantinha a ligação acontecendo, mesmo havendo a troca de antenas associadas. Ou seja, no momento em que o usuário em deslocamento passa para uma outra célula, e o sistema detecta que a potência disponibilizada por aquela antena, por aquela herb, é mais intensa do que a potência da célula mais distante, então automaticamente o sistema faz esse gerenciamento, esse controle, de modo que o usuário agora continue a se comunicar por meio de outras frequências. No caso aqui está simbolizada por F3, a frequência de downlink, e o F4, a frequência de uplink. Então, para o usuário, atualmente, nos sistemas digitais, é totalmente transparente essa migração. A gente não consegue mais identificar durante uma ligação, durante o uso de dados, que houve uma migração, que houve uma troca de antenas, uma troca de herbs, ou seja, que o handoff está acontecendo. Né? Na primeira geração, a voz era comum que houvesse um clique, fosse percebido pelo usuário, um determinado clique, e algumas vezes o sistema ficava mudo por alguns milésimos de segundo e depois a ligação permanecia. Esse era o único sinal visível de que o handoff foi efetuado no sistema celular. Hoje, no sistema celular digital, isso não é observado. O roaming é a outra principal função de um sistema celular, em que vai corresponder à utilização do sistema celular em uma central de comutação e controle que não seja a sua original. Quando estamos em uma determinada área geográfica, né, o nosso telefone está vinculado, por exemplo, ao DDD 83 da Paraíba, enfim, eu resido em João Pessoa, então minha central de comutação e controle, muito provavelmente no sistema, é a de João Pessoa. Então, essa é a minha central de comutação e controle de domicílio. No momento em que eu me desloco, eu saio da minha cidade, eu vou para outras cidades, eu vou para Recife, para João Pessoa, entro num avião desse em outro local do Brasil ou do mundo. No momento em que eu chegar com o meu celular ativo
e a rede estiver disponível nesse outro local, essa passa a ser a minha central de comutação e controle visitada. Então, todas as ligações que forem realizadas para o meu número serão direcionadas para essa nova central de comutação e controle, bem como quaisquer ligações ao tráfego de dados, enfim, consumo de dados que eu fizer, vai ser deslocado para a nova central de comutação e controle. Ou seja, a minha CCC de origem, essa seria a minha área de controle, mas eu me desloco e vou para uma outra área de controles, mesmo da mesma empresa, ela tinha o hábito de ser tarifada. Hoje os sistemas de telefonia celular, as estratégias das empresas mudaram bastante, algumas não utilizam mais a questão da tarifação do roaming, mas até alguns anos era muito comum você pagar uma tarifa específica por utilizar o seu aparelho celular em uma área que não é a sua. Essa é a noção de roaming, que muitos costumam chamar como handoff entre centrais de comutação e controle, ou seja, você está utilizando a rede sem ser na sua central de comutação e controle original. Para finalizar essa segunda etapa, esse segundo vídeo relativo a noções de comunicações móveis e um detalhamento sobre a primeira geração, ou seja, a geração telefonia celular, vamos destacar os canais de rádio, os tipos de canais de rádio que eram disponibilizados no AMPS. Então, no AMPS havia os canais de voz e os canais de controle ou canais de setup. Então, durante o estabelecimento de uma chamada, a central de comutação e controle seleciona um determinado canal de voz para aquele usuário específico, de acordo com o nível de potência, diferentes condições, diferentes aspectos que são avaliados para que a ligação seja estabelecida. Quando a conversação é terminada, o canal de voz fica livre e em seguida passa a fazer parte de um determinado arquivo que é registrado e arquivado pela CCC. Quando o canal de voz então é liberado, o transmissor da ERB é desligado e volta a ser ligado somente quando esse canal for capturado, ou seja, for associado, for disponibilizado para um novo usuário. Ou seja, todo esse gerenciamento das frequências dos canais de voz na primeira geração eram controladas pela central de comutação e controle. Além dos canais de voz, é importante a gente mencionar que existe o tom de supervisão de áudio, da sigla em inglês SAT, que era utilizado para supervisionar a qualidade da transmissão, sendo enviado continuamente durante a transmissão de voz uma frequência distinta, uma frequência de aproximadamente 6 kHz, no sentido da ERB para o celular e do celular para a ERB. Havia 3 possíveis valores para esse tom de supervisão de áudio. Havia também o tom de sinalização, que é um sinal enviado a partir do celular numa frequência de 10 Hz no canal de voz, que ajuda no estabelecimento de uma chamada ou no handoff. Lembrando, o handoff é aquela mudança de ERBs, ou seja, a ligação permanece, mas está acontecendo uma troca de antenas, a troca da ERB que está dando a cobertura, que está dando o sinal para aquele usuário. Se ter total controle sobre o andamento da chamada, em algumas ocasiões há trocas de mensagens entre a ERB e o celular pelo próprio canal de voz, que são os casos de utilização do canal de voz direto, estabelecido entre a ERB e o celular, ou canal de voz reverso ou inverso, claro, no sentido oposto do celular para a ERB. Exemplos de troca de mensagens que aconteciam e isso ficava... o usuário nunca tinha conhecimento. Ordens para aumentar a potência ou designar um canal de voz durante um handoff, ou seja, a ERB fica monitorando esses níveis de potência para tentar manter a qualidade, a melhor qualidade possível de uma ligação. E no caso do canal reverso, o celular só dando OK, dando a confirmação de ordens, informações sobre o endereço chamado, enfim. Então há uma troca constante de dados para manter a qualidade da ligação, mesmo na primeira geração. Além disso, o canal de controle é o meio para a troca de sinalização no sistema celular. É ele que é responsável pelo estabelecimento da conversação, sendo responsável por transmitir mensagens gerais do sistema, mensagens de busca, informações gerais,
transmitir mensagens de designação de canal de voz, informações gerais e receber mensagens do celular. O celular ou a estação móvel, quando em movimento de uma célula para outra, deixa de sintonizar o canal de controle daquela herb para sintonizar o canal de controle da nova célula. Isso é o que caracteriza efetivamente o handoff, a principal função do sistema celular. Ou seja, é o canal de controle que gerencia a mudança de células. Por fim, o canal de controle pode ser dividido em um canal de controle direto, estabelecido entre a herb e o celular para o envio de mensagem de sinalização, e o canal de controle reverso ou inverso, que é a ligação entre o celular e a herb, para eventualmente enviar informações como confirmação de ordens, resposta a um sinal de busca, acesso de um celular para originar uma chamada, enfim. Então são diferentes funções realizadas durante uma ligação, não apenas associadas à voz. Nesse momento encerramos esse segundo vídeo associado às noções do sistema celular e a apresentação do sistema de primeira geração de telefonia celular, com ênfase no sistema AMPS. E na sequência, vamos para a terceira parte desse primeiro item, do item 1.1, Fundamentos de Comunicação Móvel, em que vamos discorrer um pouco sobre as técnicas de múltiplo acesso que foram fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas digitais de comunicações móveis de segunda geração.